Bem, então, na vovoaula do Mateus da unidade 3, essa é a parte 2. Nós terminamos a parte 1 falando sobre as mudanças de estado e seus nomes, né? Então, só para a gente relembrar, porque isso é importantíssimo, eu tenho quase certeza que vai aparecer isso na sua prova. Olha só, Mateus, nós vimos o seguinte, né? Quando o estado da matéria, o estado físico da matéria muda de sólido para líquido, nós temos a fusão. Quando muda do líquido para o vapor, nós temos a vaporização. Isso é quando aumenta a temperatura. Aí vem o inverso, quando a temperatura baixa. Do vapor para o líquido, nós temos a condensação ou liquefação. Quando passa do líquido para o sólido, nós temos a solidificação, não é verdade? E nós vimos quando não passa pelo líquido, quando é direto do sólido para o vapor, né, para o gasoso. Sólido para o vapor, sublimação. E o inverso, do vapor direto, do gasoso direto para o sólido, ressublimação. Foi isso que a gente terminou vendo na parte anterior. Pois bem, mas, vovô, como é que essas mudanças de estado, elas ocorrem na vida real? Bem, nós temos várias situações do dia a dia onde essas mudanças podem ocorrer. Por exemplo, na nossa vida real, a solidificação ocorre quando a gente pega água e coloca no congelador para fazer gelo. Ou quando a gente pega um suco e coloca no congelador para fazer um picolé. A água que tem no suco congela e vira o picolé. Solidificação. Passou do líquido para o sólido. Beleza? Mas ocorre também a fusão. Essa fusão, normalmente ela acontece lá para o Polo Norte ou lá para o Polo Sul, onde é muito frio, onde tem muito gelo. São as chamadas calotas polares dos polos, Polo Norte e Polo Sul. O que acontece? Lá tem muito gelo, é muito frio, mas a temperatura às vezes aumenta, muitas vezes por causa do que nós, seres humanos, fazemos. A poluição que a gente joga na natureza, os gases que as nossas fábricas produzem. Então, o que acontece? A temperatura aumenta e, com isso, o gelo dessas calotas polares ele começa a derreter e virar água no estado líquido. Então, olha lá, mudou do gelo, que era estado sólido, para a água que é no estado líquido, fusão. Mas também acontece a condensação. Quer ver um exemplo? Quando a gente toma banho, a gente não, você, porque eu não tomo banho quente. Quando você, Mateus, vai tomar banho quente, quando está muito quente, sobe aquele vapor. Esse vapor que é da água quente, se ele tocar numa superfície fria, ele condensa e se transforma em gotas de água. Já reparou que quando você toma banho quente, o espelho do banheiro, quando você termina o banho, normalmente o espelho está molhado, está cheio de gotinhas de água, aí você pensa assim, mas pera lá, eu não joguei água nesse banheiro, nesse espelho, eu não molhei, como é que ele está molhado? É porque ocorreu a condensação. As gotas de vapor d'água que estavam no banheiro, quando tocaram no espelho, que é frio, condensaram, viraram água, e aí por isso que você vê o espelho todo molhado, embora não tenha caído água por lá, ok? Nós também temos no nosso dia a dia, na natureza, a evaporação. Por exemplo, né? O que a gente comentou há pouco, num dia de sol, as águas dos rios vão evaporando e vão virando vapor. Isso acontece muito, é muito comum aqui no Amazonas, porque nós temos muitos rios, muita água, né? E temos muito sol. Essa evaporação acontece, por exemplo, também, não é só no rio, lá no mar. No mar, o que acontece? Nos locais onde se produz sal, o sol faz a água do mar evaporar e separa do sal. Fica lá o sal que depois vai ser usado como sal de cozinha, ok? Essa evaporação que eu comentei, né? Olha só para lembrar, passou da água para o vapor, vaporização. Mas ocorreu sem fazer bolha de nada, ocorre lentamente, por isso que a gente chama de evaporação. Quando faz bolha é que chama de ebulição, lembra? No caso a gente está falando da evaporação mesma. Também acontece a sublimação, ou seja, mudança direto do estado sólido para o estado gasoso. Isso acontece com o gelo seco. Gelo seco é um gelo, só que ele não é formado por água,
ele é formado por gás carbônico, é gás carbônico congelado. O que acontece? Quando a temperatura aumenta, esse gelo seco ele passa direto para o vapor. Ele estava no estado sólido e ele passa direto para o vapor sem passar pelo estado líquido, sublimação. Só por curiosidade, é esse gelo seco que é usado em shows para fazer aparecer aquela fumaça lá no palco. Essa fumaça é o gelo seco virando vapor, passando do sólido para o vapor, tá? Legal. Mas aí vem uma dúvida. Vamos pegar lá, vovô. Eu vejo a água, eu vejo o gelo, mas por que eu não consigo ver o vapor d'água? O que acontece? Quando a temperatura da água aumenta, ela passa do sólido para o líquido e se aumentar ainda mais, passa do líquido para o vapor de água. Esse vapor de água, por que a gente não vê? Porque ele não tem cor. E aí, quando esse vapor é leve, ele sobe, ele se mistura com o ar. Quando ele se mistura com o ar, eu não consigo perceber. Você pode observar, quando eu coloco uma água para ferver, para fazer um café, para fazer um chá, eu vejo a água diminuindo na panela, mas eu não vejo o vapor quando ele se mistura com ar. Eu até vejo quando ele está saindo da panela, mas ele subiu um pouquinho, se misturou, eu não consigo mais ver, exatamente porque ele é invisível, tá bom? Ele não tem cor, não tem nada, ok. E a água? A gente está falando muito de mudança de estado. Nós falamos há pouco lá dos graus, lembra? 0 grau, 100 grau. Quando é que a água muda de estado? Bom, nós já vimos que a mudança do estado ocorre por causa da temperatura, né? A temperatura sobe ou ela baixa. Então, quando a água está no nível do mar, são duas temperaturas que vão fazer ela mudar de estado: 0 grau Celsius ou 100 graus Celsius. Aquele símbolo que aparece lá no teu livro tem 0, aí uma bolinha e um C. Aquilo se pronuncia 0 grau Celsius. Já o 100 tem 100, uma bolinha e o C maiúsculo é 100 graus Celsius. O que acontece? Se eu tiver gelo, estado sólido, e começo a aquecer, quando chegar em 0 graus Celsius, o gelo começa a virar água líquida, começa a mudar o estado de sólido para líquido. E o inverso, se eu tenho água líquida e eu começo a resfriar, quando chegar em 0 graus Celsius, ela começa a virar gelo, começa a mudar do líquido para o sólido, tá? Então, isso no zero. No zero muda de gelo para líquido, de líquido para gelo, sólido para líquido, líquido para sólido, tá? Já em 100 graus Celsius é a mudança de líquido para vapor e de vapor para líquido. Olha lá, eu tenho água líquida que eu começo a esquentar. Quando chegar em 100 graus Celsius, ela vai começar a virar vapor. Quando eu boto a água no fogo para esquentar, que ela começa a virar vapor, começa a vaporizar, eu sei que aquela água está em 100 graus Celsius, tá? Então, ela muda de líquido para vapor em 100. E o inverso, se eu tiver vapor de água e começar a resfriar, quando chegar em 100 graus Celsius, vai começar a virar água. Beleza? Continuando. O que é o ciclo da água? Nós já vimos na unidade 2 que ciclo é aquilo que se repete sem parar. Isso acontece com a água. Olha só, nós acabamos de ver que a água muda de estado. E essas mudanças de estado da água vão formar o chamado ciclo da água. Ou seja, olha só como é que vai funcionar. A água que está nos rios ou nos lagos, ou no mar mesmo, essa água evapora. Essa água se transforma em vapor. Como o vapor é leve, ele sobe. Ele sobe e lá em cima é frio, a temperatura lá é baixa. Ou seja, esse vapor que subiu, ele começa a esfriar. Como ele começa a esfriar, ele torna a virar água, ele forma gotas de água líquida. Essas gotas de água líquida formam as nuvens. E aí, com as nuvens, a água cai de novo em forma de chuva. Essa chuva que cai, ela corre para os rios e para os lagos. E aí vai evaporar, vai subir e vai começar tudo de novo, tá? Então é assim, a água do rio evapora, sobe,
condensa, forma a nuvem cai em forma, cai de novo em forma de chuva. Vai para o rio, evapora e não para nunca. Por isso é que a gente fala em ciclo da água, porque é algo que vai se repetir eternamente, tá bom? E aí, para finalizar, nós vamos dar uma olhada nesses exercícios que tem lá na folha 77, tá? Eu aconselho que você pegue o livro e dê uma olhadinha para ficar mais fácil de entender o que eu vou falar, mas eu vou dar as respostas. Alguns que tem a figurinha para indicar, não dá para responder aqui, mas o que der, quase todos, eu vou indicar a resposta agora. Olha lá. No exercício 2, lá na folha 77, diz assim: se eu tiver sempre a mesma massa de um líquido e eu mudar de recipiente para outro, a forma se altera, mas o volume não se altera. É o que eu mostrei há pouco aqui do meu copo, tá? Eu posso trocar desse copo para uma panela, para uma garrafa, para um outro copo. A forma vai mudar, vai ser a forma do recipiente, mas o volume não se altera com isso aí. Essa é a resposta do exercício 2. No exercício 3, olha o que acontece. Até um exemplo que eu dei há pouco. No exercício 3, a banheira está cheia até em cima de água. E por isso, quando o garoto entra na banheira, a água derrama uma quantidade de água. Isso ocorre por causa da propriedade da água, da matéria que a gente viu, chamada de impenetrabilidade, ou seja, dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar. Quer dizer, está cheia a banheira. Quando o garoto entra, ele expulsa uma parte de água, por isso que a água vai derramar, por isso que a água vai cair. Legal? No exercício 4, é o da figura, lá não tem como falar aqui. No exercício 5, dentro do cilindro de oxigênio, nós temos estado gasoso, gás oxigênio. Dentro do vidro de shampoo, nós temos um líquido, o shampoo é líquido. E na embalagem de chocolate, nós temos o chocolate em estado sólido. Então, as figuras que aparecem são estado gasoso, líquido e sólido. Na questão 6, que fala do Mateus, o nome do garoto é Mateus, o Mateus saiu da piscina, ele estava molhado e ele ficou no sol para secar o corpo. A água que estava no corpo dele começa a virar vapor, ele começa a secar, ou seja, ocorreu a vaporização. E como isso ocorreu sem formar bolha, sem nada, isso é chamado evaporação. Vamos lembrar, tá? Já falamos várias vezes, vou tornar a falar. A vaporização, a mudança do estado líquido para o vapor, o estado gasoso, ela pode ocorrer formando bolhas de modo violento até, que é chamado de ebulição. Ou pode ocorrer lentamente que eu nem percebo, que é o caso do garoto que está no sol. Eu nem vejo a água secar do corpo dele, não vai formar bolha de nada. É chamado de evaporação, ok? Pois bem, na questão 7, havia um picolé no congelador. Quando o Tiago retirou esse picolé do congelador, como o dia estava quente, o picolé começou a derreter, começou a virar líquido. O que aconteceu com o picolé? Fusão. Foi a mudança do estado sólido para o líquido. Ele estava sólido, o picolé começou a derreter, virar líquido. Isso é a fusão, ok? Na questão 8, é para você indicar quando ocorre a mudança de estado físico. Bem, na letra A, fala assim, eu transfiro água líquida de uma garrafa para um copo. Não muda o estado, a água era líquida, vai continuar líquida, não é mudança de estado. Na letra B, eu pego um pedaço de metal e eu divido em pedaços menores. Isso não é mudança de estado, era sólido, vai continuar a ser sólido. Mas na letra C, aí eu tenho uma mudança de estado. Observa, na letra C, eu tenho um pedaço de metal, que era sólido, e eu vou derreter até virar líquido. Opa, aí eu tenho mudança de estado. Do sólido para o líquido está ocorrendo a fusão. Bacana? Então, letra C é mudança de estado. Na letra D, também é mudança de estado. Eu estou congelando água líquida. Eu tinha líquida, água, eu estou mudando para água sólida, gelo. Eu estou, então, mudando o estado. Está ocorrendo a solidificação, que é de líquido para sólido. Na letra E, se eu encher um balão com gás, eu não estou mudando o estado de coisa alguma. Era gás, vai continuar
a ser gás. Na letra F, eu estou cozinhando um alimento. A água que estava na panela vai se transformando em vapor. Isso é mudança de estado, está ocorrendo a vaporização. E quando é uma panela que está no fogo, essa vaporização ela ocorre de modo violento, aquelas bolhas e tal. Então isso é chamado de ebulição. É a vaporização, mas nesse caso, como é formando bolhas, é chamado, na verdade, de ebulição, tá bom? Mas se você disser que é vaporização, tá correto, tá? E por penúltimo, né, a questão 9. A questão 9 diz assim: na cidade de Fortaleza se formou uma névoa, uma neblina. Foi verificado que essa névoa se formou por causa das gotas de água que formaram pela condensação. Aí a questão pergunta: qual foi a mudança de estado? Essa condensação. Só para explicar melhor. A água do mar, Fortaleza possivelmente foi água do mar. A água do mar evaporou. Mas aí o vapor condensou, ou seja, o vapor formou gotas de água, virou líquido. Essas gotas de água formaram a neblina, formaram a névoa que cobriu a cidade, tá bom? E por último, agora sim, a questão de número 10. Na questão 10 tem lá uma figura que mostra um corpo sólido, não é cigarro, mas parece um cigarro, mostra um corpo sólido que ele está direto virando fumaça, ou seja, ele está passando de sólido para vapor, sem se transformar primeiro em líquido. Essa mudança direta de sólido para vapor, para o gasoso, é chamada de sublimação. Beleza? Então, Matheus, uma excelente prova. Tomara que você detone, você e quem mais que se interessar por esse vídeo e quiser assistir. Até a próxima, que vai ser a unidade 4 mais adiante.